Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar de texto de divulgação científica, tá? Alguém já leu algum texto de divulgação científica? Hoje em dia, o que a gente mais vê nos jornais, né, ô Catarina? Que a gente vê mais na mídia, nas revistas, até na internet, são esses textos, né? Hoje em dia ganhou muita importância esses textos de divulgação, porque todo mundo quer saber da Covid, das vacinas, da importância e tal. Infelizmente, o texto que a gente vai tratar hoje não tem a ver com o nosso tema, que é sobre a Covid. Mas também é um tema legal, que é ecossistema e diversidade, tá? Mas antes da gente ler o texto da página 29, eu vou explicar algumas características do texto de divulgação científica, tá? Eu vou mandar esse material para vocês, é material que vocês viram semana passada, tá? Nas aulas. Então, eu vou mandar o resumo, porque eu pus 3 aulas em um material. Tem Wi-Fi na escola agora? Hã? Tem Wi-Fi na escola agora? Tem Wi-Fi só para aluno. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Thaís, você vê se você vai ver o material aí. Esse material depois eu mando lá para o individual de vocês. É uma compilação das 3 aulas da semana passada, tá? Vamos lá. Compartilhar. Tá enxergando aí, Thaís? Thaís? Apareceu, professora. Apareceu? Então vamos lá. Vou desligar você, filha. Você tá hoje, tá abusado. Deixa eu desligar meu celular aqui, né? Os outros alunos vão ter que entrar na aula. Vamos lá. Então vamos lá. Como eu mesmo falei para vocês, o texto é de divulgação científica. Então vamos lá. Eu falei semana passada, acho que umas 2 semanas atrás, sobre reportagem. A reportagem é algo mais investigativo, né? Numa reportagem, os repórteres envolvidos, que não é só uma pessoa, tem mais de uma pessoa envolvida, ela simplesmente, como é que fala? Ela dá a sua opinião sobre um fato, tá? Então, ela vai pegar um tema em cima de um fato, por exemplo, violência na favela, lá, quando a polícia invadiu. Tem gente que vai se posicionar contra a polícia e tem gente que vai se posicionar a favor. E aí, em cima disso, tira-se um tema e faz uma reportagem. Nesse texto aqui da sequência de atividade 3, é uma reportagem de texto científico. Primeiro, a gente precisa entender o que é um texto científico, tá? As características. Né? A reportagem a gente já sabe que pode ter entrevista, pode ter vozes, pode ter depoimento, vídeos, é uma coisa mais profunda, mais investigativa. A reportagem é para formar opiniões, tá? Então vamos lá. Já que a gente está formando opiniões, nós vamos lá para a característica do texto. Então, o objetivo nosso hoje, né? Deixa eu parar e apresentar aqui. É ler e interpretar texto de divulgação científica, tá bom? A gente vai considerar as estratégias de escrita, né, e as condições da produção do texto. Por que será que ele fez esse texto? Qual é o público? Qual é o propósito comunicativo do texto? Né? Todo texto tem um propósito, certo? Então, vamos lá. Propósito do gênero. O texto de divulgação científica está relacionado à disseminação do saber. Eu vou propagar o saber, certo? Eles trazem explicações sobre uma temática e estão voltados para o público leitor geral, certo? Qualquer um pode ler um texto de divulgação científica.
Por essa razão, sua escrita tende a suavizar a linguagem. Não é uma escrita, quando você pensa texto de divulgação científica, você fala, nossa, deve ser difícil. Não, é uma coisa clara, objetiva, né? Ou seja, não utilizar linguagem técnica para atingir o propósito comunicativo. Alguns textos usam linguagem técnica? Sim, um vocabulário, outro ali. Mas eu estou falando o texto, predominantemente o texto total, geral, não tem linguagem técnica, tá? É muito pouco, é pontual, onde aparece essa linguagem. E esse tipo de texto precisa ser claro e objetivo. Por isso, o enunciador tende a marcar a impessoalidade, utilizando sempre os verbos na terceira pessoa para imprimir o distanciamento. O texto científico, eu marco ele na terceira pessoa. Eu tenho distanciamento ali, não tem minha opinião. Tem o resultado da minha pesquisa, da minha experiência, do meu estudo. Tá? Eu não posso colocar opinião no texto de divulgação científica. Eu coloco o resultado daquilo que eu estudei, seja no laboratório, seja nos livros, seja o que eu pesquisei. Então, por isso que existe esse distanciamento. Eu vou escrever em terceira pessoa. Né? Terceira pessoa seria ele, né? Eu não vou escrever o que eu acho, e sim aquilo que foi constatado na minha experiência, no meu estudo. O resultado do meu estudo. Então, tá distante de mim. Certo? Beleza aí, Thaís? Qual é a estrutura do texto? Todo texto tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e tem que ter uma conclusão. Certo? Na introdução, eu venho com a ideia principal. Também é possível apresentar um problema, um questionamento. Todo texto científico parte de um questionamento. Por que o céu é azul? Por que tem arco-íris? Então, todo texto científico, né, vem em cima de um questionamento. Não é um texto que, hoje eu acordei e vou fazer um texto científico. Tô afim. Não é assim. Eu tenho que pôr um problema, né? Eu tenho que pensar num problema, num questionamento e resolver esse questionamento através de experimentos. Então, a introdução, você coloca o questionamento. O que você resolveu? Qual é o tema? Qual é a questão que você vai resolver ali naquele artigo, naquele texto, certo? Desenvolvimento, apresentação das provas, os exemplos, comparações, relações de efeito e causa, resultado de experiência, dados estatísticos, fala de especialistas. Diante da minha investigação, o que eu comprovei? Através de pesquisa, através de estudo, através de exemplos e comparações. Tá? Uma vez eu fiz uma eletiva sobre horta, junto com um colega meu que era professor de química. E a gente fez um artigo científico. Só que toda semana, quando tinha aula de eletiva, a gente tinha que ir para o laboratório ver as mudinhas. Aí os alunos tinham que observar quanto que cresceu a muda de beterraba, a muda de cenoura, aquela que era bem cuidada, aquela que não era. Então, foi feito experimentos em cima das mudas. E em cima desses experimentos, eles chegaram num resultado. E tiveram que escrever esse desenvolvimento aí. Entendeu? O que eles observavam, quais eram as provas. Se colocasse cálcio no solo, como que ia ficar o solo? Então, é tudo estudo. E aí vem a conclusão. A conclusão é a apresentação da ideia, sintetiza a discussão. É o fechamento do texto, geralmente com a resposta para aquele questionamento que eu fiz lá no primeiro parágrafo. Eu vou trazer o resultado na conclusão. Né? Por que o arco-íris tem 7 cores? Se você for pensar cientificamente, né? O arco-íris vem depois da chuva, tem que ter um sol e a luz dentro do prisma, e tem toda aquela explicação das cores, né? Toda aquela explicação científica. Então, na conclusão, eu vou colocar o resultado do meu questionamento lá que eu pus no início do texto. Depois que eu observei, depois que eu comparei, depois que eu analisei, qual que foi o resultado? Né? Que resultado eu cheguei? Então, vamos lá. Alguém se importa com o sumiço das abelhas?
Tem gente que dá graças a Deus se as abelhas sumirem? Tem gente que sim. Tem gente que sim. Você se importa se as abelhas sumirem? Eu me importo por causa que vai causar uma grande impacto no meio ambiente. Mais alguém ou todo mundo quer que elas sumam? Não quero falar mais. O que tem cabeça? Se a abelha sumir, tem muita gente que tem medo de abelha, porque é alérgico, tudo bem. Se a abelha sumir, segundo o texto que está aí na página 29, as abelhas praticam a polinização. Elas mantêm a diversidade de espécies de vegetação na terra. Olha a importância da abelhinha. Se reduzir o número de abelhas, vai reduzir o número de plantas, de espécies de plantas e de animais que são favorecidos por elas. Certo? A polinização promove a diversidade das espécies de planta. Acredita-se nas principais causas da redução de população de abelhas sejam mudanças climáticas. O que acontece? A gente sabe que nem todo inverno é tão inverno assim, nem todo verão é tão quente assim. Nós estamos sofrendo essas mudanças climáticas há bem mais de 20 anos, 50 anos aí. Já está mudando o clima. Eu lembro muito bem na minha infância como que era o inverno, como que era a transição para a primavera, e era muito claro. Hoje em dia, tem dia no inverno que parece verão. E tem dia no verão que parece inverno. Então, está muito diferente. As mudanças climáticas estão muito grandes, essas mudanças. E devido às mudanças, as abelhas vão o quê? Vão passear, vão sair de um lugar para o outro. Se ela deixa de polinizar aquele lugar, ela está prejudicando o ecossistema, certo? Então, vamos lá. O artigo de divulgação científica tem como propósito comunicativo, qual é o propósito desse texto? Explicar assuntos diversos e divulgar a ciência à população. É a ciência perto da população, perto de você, o conhecimento. Como não é destinado para especialistas na área, a linguagem do texto deve ser clara e objetiva, como nós já dissemos, evitando o termo técnico. Às vezes tem termo técnico, mas um é outro, tá bom? Há uma questão ética muito importante nos artigos de divulgação científica. É preciso verificar a natureza das informações para não divulgar informações que podem comprometer o trabalho científico. Dentro dos artigos científicos que temos vistos hoje em dia, tem coisas que atrapalham a ciência? Quando a gente se fala em Covid, tem informações que atrapalham esse trabalho da ciência? Fake news? Tem a fake news. E dentro de um trabalho, ninguém verifica a natureza das informações. Todo mundo lembra? Todo mundo acredita naquilo que vê. A gente falou aqui de fake news, a gente falou o quê? Chega a informação através do WhatsApp, das redes sociais como Facebook, Instagram, e a pessoa não verifica se aquela fonte é verdadeira, se aquele texto é verdadeiro. Simplesmente acredita. Tem gente que não toma vacina porque acha que é uma mutação genética. Meu pai. Entendeu? Eu tenho uma tia, descobri esse final de semana, minha tia, a irmã da minha mãe em São Paulo, não tomou a vacina. Porque ela acredita que vai modificar geneticamente o corpo dela. Eu falo, Jesus, eu esperei tanto pela minha vacina, né? Eu tomei as 2 doses, eu festejei tanto, mas a fake news vem aí para combater, né? E comprometem o trabalho científico. O nosso excelentíssimo querido presidente falou que depois da vacina ninguém precisa usar mais máscara. Isso não é verídico, gente. Vacina, ela não vai, como que fala? Isolar o seu corpo, proteger o seu corpo a ponto de não pegar a doença. Você corre o risco de pegar a doença. Claro que vai ser mais ou menos, você já tem anticorpos. Mas não é 100%. Mas como é o presidente que está falando, de uma autoridade, olha o poder que ele tem na mão dele e como ele usa para acabar com o trabalho científico. Você imagina os médicos, né?
O artigo de divulgação científica é escrito geralmente de forma impessoal, quer dizer, eu não coloco a minha opinião. Ou seja, o enunciador procura manter-se distante do conteúdo abordado. Isso é observado pelo uso do verbo na terceira pessoa. É vinculado à mídia impressa ou digital para popularizar a ciência. Eu quero que a ciência chegue ao seu conhecimento, por isso que eu escrevo um artigo científico, um texto de divulgação científica. Essa reportagem aqui, que está na página 29, é para chegar a informação ao público geral. Esse é o propósito do texto científico. Beleza? Então, vamos lá. Oh, meu Deus. Passa o negócio. Aqui. Alguém gosta de sapo? Eu não gosto, particularmente, mas depois que eu fiquei sabendo a função do sapo, não é que eu gosto de ter ele na minha casa, mas eu vou respeitar. Não tem nada contra, Então, eu tenho, sinceramente, eu sou uma pessoa que nasci na selva de pedra, eu tenho pavor a todo e qualquer bicho. não parece que eu nasci no fogo, não tem medo de nada. Olha o que os anfíbios estão dizendo aí no texto. Os anfíbios são considerados bioindicadores, conseguem prever alterações ambientais. A pele é permeável, o ciclo de vida em ambiente aquático e terrestre são características que os tornam suscetíveis a alterações no ambiente, tanto física como química. Quer dizer que se não tem sapo no ambiente, tem algum problema com aquele ambiente na diversidade. O cara que estuda, o biólogo, o cara que é especialista em ecossistema, ele vai perceber que se não tem sapo, tem algum problema naquela região. Certo? Olha como o sapo, os anfíbios são importantes. Certo? Aí vai falar assim, o declínio de tantas espécies de anfíbio é grave, mesmo em áreas em que o ambiente está aparentemente preservado. O desaparecimento de espécies de anfíbio nos diz que existe um problema. Tudo bem, eu já vou respeitar as pererecas, o sapo, mas eu não gostaria que eles entrassem na minha casa, entendeu? Já não vou matar. Eu vou falar, filho, volta para sua casinha, vai lá, né? Vai para lá, tá? E as antas? Anta é um animal, tô falando animal, tá, gente? Não é, pelo amor de Deus. Vamos deixar a figura de linguagem para depois. A anta, um animalzinho. Eu nem sei que anta, para que serve a anta. A anta tem o hábito de procurar comida durante o fim de tarde, de noite e de madrugada. Durante o dia, costuma descansar escondida na mata ou dentro da água. Em períodos de cheia, com a inundação das florestas, a anta mergulha atrás de frutos caídos de árvore. E a principal predadora da anta adulta é a onça pintada. Vocês lembram da cadeia alimentar, quando a professora explicou para vocês que existe o predador, os produtores, tudo? É isso aí. Os jovens e os filhotes também são presas de sussuaranas, que é um tipo de felino, e jacarés. Olha por que a anta é importante. A anta, além de ser o maior mamífero terrestre da América do Sul, é considerada jardineira de nossas florestas. Por quê? Porque ela come os frutos e por ser uma excelente dispensora de sementes, que é quando ela evacua, ela dispensa muita semente e ela ajuda a reflorestar os biomas brasileiros. Ela está na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica e no Pantanal. Então, um animal de muita utilidade. Tá? Além de ela ajudar na cadeia alimentar, porque ela é presa, né? Se a onça não encontra a comidinha dela, se o jacaré não encontra a comidinha dele, a gente sabe que eles vão sair do habitat e vão procurar em outro lugar. Você já deve ter visto vídeos que as onças estão na cidade, que o jacaré vai para a cidade. Isso é problema do ambiente ali, do meio ambiente, porque não tem predador, não tem comida para ele, ele vai procurar em outro lugar. Certo? Então vamos lá. E os cupins? Você acha que tem alguma utilidade na natureza? Eles comem madeira. Eles comem a madeira. Sim, A gente a bandeira? Também, de acordo com o autor, os cupins são uma espécie-chave, pois serve de alimento para muitos organismos. Seus ninhos servem de um abrigo para muitos animais e são importantes para o solo. Primeira coisa que a gente compra um terreno, a gente não destrói os cupins. Só que o cupim, ele deixa o solo fértil.
Nesse último quesito, ele especifica que a construção dos ninhos provoca pequenos canais no solo, que permite a circulação de ar e de partícula, além de permitir a drenagem, quer dizer que o solo é fértil. A atuação no solo permite a distribuição da matéria orgânica, contribuindo para a sua estruturação tanto física quanto química. Para nós ele é horrível em casa porque ele vai comer toda a madeira, mas para o ecossistema ele é ótimo para fertilizar o solo. Então, onde tem aqueles terrenos que tem vários cupinzeiros, todo mundo já viu o cupinzeiro, né? Aquela coisa, todo mundo, derruba o cupinzeiro. Juro por Deus, se eu comprar um terreno e falar, deixa ele ali no cantinho. Por quê? Porque em volta dele a terra é fértil. Entendeu? E a onça pintada? Para que ela é importante? Só para se alimentar? Só para caçar? Se ela desaparecer, o que acontece? Aumenta outras espécies animais. Ela tem uma importante função ecológica do equilíbrio do ambiente. Se ela desaparecer, as queixadas, as capivaras, os jacarés vão aumentar a população. Se aumenta a população, prejuízo para nós. Então, ela mantém essa espécie no número, que negócio? Vamos alimentar deles e eles vão ser suficiente. É um animal que exige extensas áreas preservadas para sobreviver e reproduzir. Dessa forma, a onça pintada é considerada uma espécie guarda-chuva, pois suas exigências ecológicas englobam todas as exigências das demais espécies. Então, quer dizer, se ela depende de uma área muito extensa para sobreviver, e ela precisa que essa área seja preservada, ela não está ajudando só a si própria, ela está ajudando a outras espécies. Ou seja, quando a onça estiver bem, outras espécies estarão bem também. Tá? Peixe-boi. Ai, meu Deus do céu, para que peixe-boi, né? A gente vai ver aí, ó. O peixe-boi fertiliza a água dos rios com os nutrientes encontrados em sua urina e suas fezes. Por isso que não beba água do rio. Que servem de alimentos para muitas larvas de peixe e fitoplânctons. Então, a urina dele, as fezes dele é alimento para outros peixes. Além disso, contribui para o controle biológico de plantas aquáticas, regulando a sua multiplicação. A espécie marinha evita que algas se acumulem em um único local da costa e também impede de alcançar superfícies litorâneas e dificultar a vida marinha nesses locais. Por quê? Porque a alga, se ela se acumula em determinados locais no oceano ou nos rios, ela é prejudicial para a vida dos animais e ele evita que isso aconteça, né? 2 aulas? O que nós vamos fazer agora? São 2 aulas. Só que eu vou terminar 8h30 essa aula. O que tem aqui? Na página 30 e 31, está perguntando o propósito do texto. Você já sabe qual é o propósito do texto. É um texto de divulgação científica, né? Segundo o texto, qual a importância dos animais para o equilíbrio da natureza? Tudo isso que eu comentei aqui com vocês está lá no texto. No texto, são apresentados alguns animais e sua importância para o equilíbrio da natureza. No quadro a seguir, indique 3 animais citados no texto e a importância deles para o equilíbrio ecológico. Você vai escolher lá 3 animaizinhos que você gosta, citar aqui e colocar por que eles são importantes. Do mesmo jeito, quais as consequências da extinção desses animais? Pode ser os mesmos animais que eu citei? Pode. Pode ser outros também? Pode ser outros também. Você pega mais 3 animalzinhos. Se for extinto, qual é o prejuízo da extinção desse animal para a natureza? Beleza? Aqui, ó, terminamos a aula 1. Na aula 2, ele está falando aqui, vamos pegar na aula 2 aqui, as características da linguagem. A gente sabe que a linguagem tem que ser clara e objetiva, né? Porque tem que disseminar conhecimento. Então, tem o texto 1 falando das formigas, da importância das formigas, da população das formigas, aonde elas se encontram, né? Elas ajudam aí elas
estão presentes em todos os ecossistemas no terrestre, exceto nas regiões polares. Elas não sobrevivem ao frio, tá? A gente sabe, quem viu a lenda da cigarra e da formiga, a gente vê o que ali na fábula da cigarra e da formiga? Que a formiga trabalha muito. E nesse trabalhar das operárias, de toda a comunidade ali, existe uma grande importância para o equilíbrio ecológico. Hã? Só que as formigas, olha lá, elas têm a função de se alimentar de matérias em decomposição. Quer dizer, ela come organismos que estão mortos, né? Elas desempenham, elas são predadoras, elas se alimentam de grãos e de herbívoros, tá? Aí você vai entender por que ninguém gosta de formiga em casa. Se elas comem organismos em decomposição, e quando elas entram na sua casa, ela é uma coisa boa? Não. Elas comem alguma coisa que já está apodrecendo. Então tem alguma coisa ali. Se ela está se acumulando na sua casa, é porque alguma coisa está chamando elas para lá. Tem um corpo debaixo do corpo. Não tem um corpo, mas alguma coisa. Um lixo parado, com coisas de alimento. Quando chega a formiga, tem uma disfunção. Vocês podem. Também, tem ali o simbolismo da mudança, mas a formiga demais quer dizer que tem alguma coisa que atrai ela ali. Se ela entra no açúcar, ela adora açúcar, mas você sabe por onde ela já passou. Você sabe que ela come organismos mortos, em decomposição. Né? Então... Né? Vamos traçar um outro caminho para as formigas, vamos levá-las para outro lugar, né? Quem sabe? Olha, eu não como. Eu já vou te falar que eu não como. Aí tem o texto 2, só que ela é importante, ó. Ela é importante para a exploração de recursos alimentares. E a abundância de formigas sobre as folhagens em ecossistemas tropicais são especialmente altas. Pode ver que onde tem formigueiro tem muita folhagem. Às vezes você está no meio da mata, você pisa lá, você pensa que é folha, pô, você pisou no formigueiro, a formiga... Né? Tem aquela formiga amor. Então, acontece que tem formiga que quando ela pica, ela dói muito. Dói muito. Aí tem o texto 2 falando do mundo dos insetos. E nesse texto 2 também tem uns termos técnicos, né? Quando ela fala assim que pertence à ordem da Hymenoptera, que é o grupo de vespas e abelhas. É um termo científico. Aí vem aqui a família da Formicidae. É a família, né, das formigas. No total existem 18.000 espécies. Sendo que só 10.000 são descritas. As outras 8.000 espécies estão, assim, a ser descobertas. No Brasil, cerca de 2.000 espécies de formigas. Né? O problema das formigas é os simples incômodos a picadas e até mesmo infecções hospitalares. Tem gente que é alérgico à formiga. Certo? Tem gente que é alérgico. Tem formiga que causa infecção? Tem. Né? Então, aqui, ó, são 2 textos diferentes falando do mesmo assunto, que é sobre as formigas. Tá? 2 artigos, 2 fragmentos de texto de divulgação. Qual é a temática tratada no texto 1 e no texto 2? Estão falando sobre o quê? Escreva no quadro a seguir pelo menos 3 informações no que se refere a formigas, com as próprias palavras do texto. Quais as informações do texto 1 e quais as informações do texto 2? Não precisa pôr muito, não. Pode pôr no máximo 3. Tá? Qual dos textos apresenta uma linguagem mais técnica? Retire do texto o fragmento que justifique a sua resposta. Que tem um termo técnico aí. Qual dos textos apresenta característica de artigo de divulgação científica? Lembra que artigo de divulgação científica é para disseminar o saber, trazendo uma linguagem clara e objetiva. Qual desses textos justifique sua resposta?
Os textos de divulgação científica tendem a ser mais objetivos do que outros, como poemas, por exemplo. Você consegue observar marcas dessa objetividade? O que é marca de objetividade no texto? É quando o texto é claro, você entende do que ele está falando, você, né? A linguagem é simples, você consegue, né? Tende a ser mais objetivos como poemas. Você consegue observar essas marcas de objetividades, trechos do texto que são objetivos e fácil entendimento? Coloca lá, tá bom? Aqui, ó, ele vem falar da estrutura composicional do texto. Mas para hoje a gente vai deixar só essas duas aulas aqui, tá bom? Para vocês verem, a aula 3 eu faço depois. Beleza? Beleza, ô Thaís? Alguma Sim. dúvida? Dúvida? Não. Então, a gente vai parar por aqui, porque depois a gente vê só a aula 3, tá bom? Tá bom. Aí os meninos vão fazer o exercício aqui agora, nessa aula, e qualquer coisa eu tô no WhatsApp para tirar suas dúvidas, tá? Eu vou colocar essa aula lá no YouTube, eu vou mandar o link pro pessoal que não viu, porque assim explica o terceiro roteiro. Tá certo? Obrigada pela presença, viu, Thaís? De nada. Beijos.